algumas coisas, ser o mais simplista possível com relação à parte técnica da plataforma. O Bookmap é um casamento. Né? O casamento, por si só, é a união de duas pessoas diferentes, entre um homem e uma mulher. E o Bookmap, dentro desse casamento, ele extrai o melhor desse relacionamento. Né? O homem é a força de agressão, é o volume de agressão. Né? Quem é casado sabe, essa analogia vai ficar na cabeça de quem é casado. Você tem a força física. Né? Subentende-se que na você... sua casa, na minha, quem manda é minha mulher. No modo geral, subentende-se que a gente é fisicamente mais forte do que a mulher. Nós somos a força de agressão. Nós somos o fluxo de agressão, que é um dos estilos de execução de ordens, é o volume de agressão. Do outro lado do relacionamento, tem alguém que se opõe a nós, mas que junto conosco faz com que nós consigamos avançar, que é a liquidez do mercado, que pode ser considerada como nossa mulher. A liquidez do mercado é o lado oposto ao fluxo de agressão, é a contraparte do fluxo de agressão. As ferramentas tradicionais, hoje, né, no modo geral no Brasil, elas acabam focando somente no ponto de vista do homem, que é o volume de agressão. A maior parte dos traders que são leitores de fluxo focam no fluxo de agressão, no volume de agressão, absorções, exaustões e entre outros conceitos do volume de agressão. Contudo, né, cada vez mais a gente tem percebido que, na verdade, quem conduz essa relação, quem conduz esse casamento para frente, é a grande âncora do mercado, que é a liquidez, que é a nossa mulher. A nossa mulher é equiparada à liquidez do ponto de vista de que ela não tem a força que nós temos para conduzir o preço. Só que através do jeitinho, do carinho e da sistemática, ela manipula você. Ela consegue direcionar a sua força de agressão. E se você é casado e tem um bom relacionamento, você sabe que para que ele seja duradouro, é isso que se espera de um casamento, não é verdade? Através do jeito, do carinho, das palavras doces, ela consegue direcionar a tua força, o teu direcionamento, o teu próximo passo. Né? E é isso que o Bookmap faz. Ele é o casamento perfeito entre as ordens agressivas, o fluxo de agressão, e as ordens passivas. E a partir daí, você vê que se você quiser ter um bom entendimento sobre a dinâmica da movimentação do preço, saber para onde, a probabilidade onde o preço vai, porque na verdade a gente nunca sabe, é só uma probabilidade, né, através de certos parâmetros. Se você entender como se dá esse jogo entre fluxo de agressão e liquidez, você vai perceber o que desloca preço não é o volume de agressão como nós acreditamos no passado, não é você, homem. O que desloca preço é a interação entre ordens passivas e agressivas, é como se dá o consumo dessa liquidez. E a partir daí, por isso que o Bookmap ele é tão fantástico. O Bookmap ele proporciona de maneira visual, fática, simples, dentro de um gráfico de candles, por exemplo, que você veja a interação entre essas duas forças e você crie parâmetros objetivos e não subjetivos de possíveis deslocamentos do preço. E daí ele casa com toda e qualquer estratégia, mesmo você que é grafista ou você que é leitor de fluxo, porque ele chancela, ele coaduna, ele ratifica qualquer operacional. Você não precisa aprender um novo operacional para utilizar o Bookmap. Você vai chancelar aquilo que você já sabe, que você é bom, que você domina, com o Bookmap. Por isso que ele é uma ferramenta coringa. Porque a partir de agora, você tem um prisma do outro lado da moeda. Você tem o prisma de entender que a liquidez tem uma participação nesse movimento. E não mais só o ponto de vista do fluxo de agressão. Por isso que a ferramenta ela é tão fantástica e tão inovadora. Olha só, você falou uma coisa incrível. Eu sempre falei aqui que assim, ó, o pessoal fala assim, quem está comprando é Bradesco, quem está vendendo é UBS. Eu não preciso saber quem está comprando ou quem está vendendo para descobrir se o preço está caindo ou se está subindo. Eu, pelo candlestick, eu sei disso. Isso, claro. Até porque eu sempre falei para as pessoas que eu dificilmente iria saber a estratégia do player. Então, é indiferente se o comprador é UBS, Bradesco, Clear ou Modal. O meu entendimento mais real é se aonde eu acho que o mercado vai ter um suporte ou uma resistência, se ali eu tenho participantes interagindo com o preço. E foi essa informação que eu tirei do Bookmap apenas de bater o olho. Eu falei, caralho, eu tô de olho para comprar ali e ali tem uma bola gigante dizendo que tem fluxo esperando para chegar ali. Tinha tanto o interesse do comprador se posicionando já no preço e agora talvez eu tenha que esperar a agressão do vendedor, no caso, num exemplo esporádico, para chegar. Então, assim, como você falou, ele não me trouxe nenhuma nova ferramenta, uma nova forma de ler.
Ele afere aquele ponto que eu já estava convicto. Bem, aqui eu quero comprar. Poxa, será que tem players querendo comprar junto? Então, eu acho que essa interpretação ela é muito forte, principalmente para o meu estilo. Um cara que está há 18 anos no mercado e que usa referências de compra de risco. Eu não espero o mercado mudar. Eu antecipo o mercado baseado no que eu acredito que ele vai fazer. As pessoas que aprendem análise técnica hoje, ou até mesmo que usam fluxo, elas trabalham com possíveis sinais e eu tento me antecipar aos sinais. Talvez essa seja para o colega que está nos assistindo a maior diferença entre tomada de decisão. Eu não preciso ver o que está acontecendo, eu pressuponho que irá acontecer. Sim. A única questão é que quanto mais informações eu tiver em determinado ponto, X ou Y, resistência ou suporte, eu vou ganhar mais convicção de eu posso apostar mais ou apostar menos naquele ponto. E isso vem a cada dia sendo muito mais relevante para mim. No caso, Igor Rodrigues, o Mago. O Paco, ele tem feito essa analogia também. O que você viu, Paco? Cara, para mim, é a simplificação do fluxo no Bookmap, porque aquele curso, né, que você fez, a história que o mercado te conta, está exatamente posta no Bookmap. Ele transpõe tudo que o mercado está te contando em candle, tick a tick. Então a gente consegue ver, por exemplo, numa região passada, onde é que teve agressão e o preço não conseguiu andar? Onde que teve uma absorção? Onde teve uma exaustão? Ou seja, o mercado está vindo por rompimento de fundo. E você consegue, só pelo Bookmap, sem falar de times in trades ou qualquer outra ferramenta de tape reading, observar o seguinte, o preço foi caindo, só que a intenção de vendedor foi diminuindo naquela região de suporte. Bem provavelmente não é uma região para se vir para rompimento, não existe assim uma necessidade, por enquanto, naquele intervalo de tempo, de se consumir aquela liquidez. Então, essa parte da liquidez é uma coisa que, desde 2014, lá quando eu comecei com o tape reading, né, saí do gráfico 2012, 2014, saí do gráfico, não, comecei no gráfico 2012, 2014 tape reading, e eu corri atrás disso, sobre liquidez, a liquidez do mercado, porque precisa ter liquidez para os players poder negociar. Liquidez nada mais é do que as ordens passivas que o pessoal está botando na compra ou na venda, que o comprador vai querer comprar quem está botando ordem passiva de venda e o vendedor vai querer vender para quem está botando ordem passiva de compra. Só que no Bookmap isso fica claro, porque imagina só, você está olhando o preço agora, aí lá no índice 110 mil, começou a negociar, muita ordem naquela região. Beleza, você fala, opa, 110 mil, teve uma absorção, teve alguma coisa. 10 minutos depois, para quem olha fluxo, ele não lembra mais do que aconteceu assim tão rápido no 110 mil. Quem que renovou aqui? Pô, mas o Bradesco já renovou, tinha renovado no 110 mil. Isso fica muito perdido no tempo. Então, chega num momento que você tem que ter um foco gigantesco, você gasta uma energia muito grande para lembrar do que aconteceu no passado. E o Bookmap ele já te transpõe isso. Fala, olha, lembra que ali teve. De quem foi? Cara, eu não sei, mas ali teve e não passou. E isso, quando eu vi, a dificuldade, muitas das vezes que eu sei que você tem de, porra, não vou mexer no meu setup. Eu tive isso, porque quando me falaram do Bookmap... Você nem precisa com o Bookmap. Não, mas quando me falaram, eu falei, cara, deixa eu quietinho, desde 2016 já estou consolidado, para que eu vou mexer com outra ferramenta? Aí, fui ver. Não tem, cara... É uma coisa que eu nunca tinha visto. Paco, eu queria complementar o que você está falando, se me permitir. É porque o Bookmap ele te dá um novo prisma do ponto de vista operacional, porque existe hoje, dentro do critério de avaliação dos traders, o critério de probabilidade. O que é o critério de probabilidade? Toda decisão que você toma com base na probabilidade. E a probabilidade ela é baseada no padrão de repetição do histórico passado. Análise técnica clássica, os padrões de candles, a LTA, LTB, pressupõe-se que vai defender ali por causa de um padrão que já é catalogado e sabe que existe uma probabilidade de esse padrão se convalidar, de se repetir, pois o preço tem memória, né? E qual que é a sacada do Bookmap? Porque o Bookmap ele não trabalha com padrão passado. O Bookmap ele te dá um novo tipo de padrão de avaliação, que eu chamo de padrão de causalidade.
O padrão de casualidade, ele te mostra o que está acontecendo agora. O preço caiu porque agora existe uma liquidez na defesa passiva da região que absorveu o comprador. No primeiro teste na região, o preço achou, por exemplo, uma máxima e aquela região virou uma resistência. Não quer dizer que no segundo teste, quando o preço voltar a revisitar essa mesma resistência, que o mesmo player que estava na defesa passiva no primeiro teste estará lá. Só que o Bookmap, ele vai te mostrar se esse player estará lá ainda nesse segundo teste. É o que está acontecendo agora. Você não está mais fazendo uma avaliação num padrão empírico de probabilidade pelo padrão da memória do preço. Pois aqui é uma resistência porque o preço achou uma máxima e daqui não passou. Subentende-se que aqui há uma defesa, pois aqui é a máxima. Quando o preço volta a testar essa região pela segunda vez, não quer dizer que ali vai ser respeitado. Que informação, além do padrão de probabilidade de repetição da memória do preço, você tem? Né? Do ponto de vista da análise técnica clássica purista simplista. O Bookmap vai mostrar para você, olha, player, agora, trader, nesse segundo teste, existe novamente a defesa dessa região. Então, perceba se vai haver absorção, perceba parâmetros objetivados de gatilho de fluxo que vão chancelar a casualidade do movimento, que é a formação do ponto pivô na defesa passiva da região de resistência, onde você pode entrar vendendo, pois agora existe uma probabilidade de essa região ser respeitada novamente, ou não. Agora, player, o preço está chegando aqui nesse segundo momento, nessa resistência, só que agora o cenário mudou. Não existe mais defesa nessa região, a liquidez está um nível acima. A partir desse momento, você vai perceber que o cenário de casualidade dos movimentos mudou. Você tem que entender o que é o agora. A liquidez é o único indicador do agora, do presente, que te ajuda a tomar sua decisão no fato presente, não baseado em fato passado. E essa é a grande sacada que as pessoas têm que perceber. Por isso que você entendendo como a liquidez manipula o preço, você vai ter um viés competitivo que nenhuma outra ferramenta te dá. Porque a liquidez, como eu repito, é o único indicador do presente, do agora. É um indicador de causalidade de movimentos. Não é um indicador de probabilidade.